Olá pessoal, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live realizada aqui pelo nosso canal, o canal do Cefa Jacaraípe, do Centro Espírita Francisco de Assis. Na noite de hoje a gente vai ter a nossa companheira Tânia Pinheiro falando sobre Evangelho e Educação. E domingo, vocês sabem que domingo nós também temos lives, portanto, aguardamos a sua presença, a sua participação conosco aqui no nosso canal. Domingo quem vai falar pra gente é Dora Braga, uma companheira lá da Fraternidade Espírita de Laranjeiras. E o tema da noite é Desajuste Aparente. E segunda-feira, vocês sabem que segunda-feira nós temos sempre o nosso Evangelho no Lar Online. Cada semana nós temos um companheiro aqui da casa, trazendo um tema, fazendo a leitura, trazendo algumas reflexões. E na segunda-feira, quem vai fazer a nossa facilitação desse trabalho é a própria Tânia Pinheiro. Ela vai tratar sobre o tema da cólera, sempre às 19 horas aqui no canal. Então, se você que faz o Evangelho em casa, sozinho, às vezes não tem companhia para fazer, vem para cá, faça o Evangelho conosco, faça suas perguntas, faça as suas observações, porque todo comentário, toda observação, ela é valiosa. Ela é valiosa para a gente e valiosa para quem está assistindo. E não esqueça, se você está chegando agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, faça todas aquelas coisas que ajudam a levantar o canal, a fortalecer o canal e também fazer com que o próprio YouTube recomende as nossas atividades, o nosso canal aqui. Será que a gente pode contar com a sua ajuda? Então tá. Bom, agora que já conversamos um pouquinho, já dei os recados, nós vamos então partir para a nossa leitura preparatória. Eu escolhi Reuniões Cristãs. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. E nos diz Emmanuel: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, fechadas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria
sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então agora, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. E antes de qualquer coisa, agradecermos a esse momento sublime, a oportunidade de esclarecimento, de conforto, de consolação, a oportunidade de estarmos reunidos, embora distantes, separados por uma tela, reunidos gozando de relativa saúde, reunidos com um único propósito, com o propósito de nos fortalecermos. Não fortalecermos apenas diante desta doutrina consoladora que muito faz por todos os seus seguidores, mas nos fortalecermos diante do nome do Deus Pai, nos fortalecermos diante do Evangelho do amor, o Evangelho que o Cristo nos trouxe, que o Cristo nos revelou e que até hoje certamente recebe a recepção necessária nos corações dos homens, porque é por meio dele, deste Evangelho do amor, que nós nos fortalecemos hoje e sempre. Que assim seja. Tânia, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos aqui de novo para essa colaboração com o nosso centro, com essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Vamos então dar início a essa reflexão que eu trago aqui com o tema Evangelho e Educação. Eu fiquei muito emocionada de preparar esse estudo, porque depois de tantos anos dentro da doutrina, estudando, buscando na medida do possível praticar, e já tendo passado por esse tema e por esse estudo algumas dezenas ou centenas de vezes, nunca fui tocada da forma como eu fui ao preparar esse estudo e perceber a grandeza do sentimento do nosso Mestre por nós. Então, sobre o tema Evangelho e Educação, com a fonte do livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, livro Roteiro, vamos dar início ao nosso estudo, que traz essa educação dentro da visão evangélica, que nós entendemos pelas diretrizes da missão do Mestre. Essa educação tem um caráter moral e espiritual. Trata-se de uma pedagógica pautada na lei de amor, de caridade e de justiça. Então, se a gente for fazer uma análise sobre em que momento, contextualizando o momento em que Jesus vem ao planeta, encarna no planeta,
Nós, segundo a fala de Emmanuel, temos, socialmente falando, uma comunidade, um grupo de espírito que tinha o cativeiro, a prisão, como consagrado por lei e era um flagelo comum, principalmente quando se tratava das pessoas simples. Qualquer motivo era motivo para que esses irmãos fossem levados ao cativeiro e lá eles fossem constrangidos a muitas humilhações. O que a gente vê? O que a gente percebe? Que a lei era feita pelo mais forte em benefício do mais forte. E como era a lei, era incontestável. A mulher, por exemplo, que vinha dessa sociedade altamente machista, ela era aviltada, ela era constrangida, ela era humilhada e muitas vezes ela era tratada de forma inferior aos animais. A gente sabe, desde lá dos tempos de Moisés, que a gente percebe um machismo muito proeminente e que as mulheres são sempre delegadas ao segundo plano. Até na questão do divórcio, por exemplo, não existia divórcio. Existia circunstâncias em que a mulher era devolvida à família. E isso era algo muito humilhante, porque uma vez que isso acontecesse, dificilmente essa mulher conseguia desposar-se novamente. Então a mulher, principalmente na sociedade grega, a mulher era altamente desprezada, em que os homens diziam que elas serviam somente para carregar o feto, o bebê dentro da barriga, que o demais, todas as outras ações eram delegadas ao homem, e o homem era um privilegiado e a mulher não tinha serventia quase que nenhuma. O homem dotado de consciência nobre, se ele caísse em alguma circunstância ou questões relacionadas a raças, ele era duramente penalizado. Ele poderia ser escravizado e era tratado como os animais. Eram permitido aos pais vender os filhos. Em dada circunstância, isso era permitido. Vocês se recordam do caso de José, que foi muito tempo antes de Jesus, mas essa condição, esse costume se perdurava em que os irmãos de José venderam ele como escravo. Isso era totalmente legal, totalmente permitido. Quando havia contendas físicas, ao perdedor era permitido cegar-lhe. O que ganhava nessa contenda, ele tinha autorização pela lei cegar aquele que havia perdido. Ele podia ser escravizado e posto em serviços domésticos. Olha que crueldade. Primeiro, a permissão da contenda de forma legal. E segundo, a circunstância que implicava ao derrotado, que ele poderia inclusive perder a liberdade e ser até cegado, se esse fosse o desejo do vencedor. Ele era amparado pela lei. Os enfermos, eles não tinham direito à saúde como a gente vê hoje. Eles eram delegados ao abandono. Eles, pelo amparo da lei, a família que não quisesse ter trabalho com os doentes, podia deixar ele abandonado na rua ou morrer à míngua. As mulheres infelizes que eram pegas em atos ilícitos, elas eram apedrejadas com o beneplácito da justiça. Estava na lei. Se a mulher fosse pega em algum ato ilícito que não incluía apenas o adultério, ao contrário do que se pensa, ela poderia ser apedrejada até a morte, poderia tomar chicotadas em praças públicas, tudo isso sob o amparo da lei. Então você vê que essa lei, ela não favorecia em nenhum momento ao mais fraco. Sempre às mulheres, aos pobres, aos deserdados
da sociedade sempre o mais fraco, nunca o mais forte. Aos mutilados, por algum motivo, se não tivesse uma mão, se não tivesse um braço, eles poderiam perecer no campo, na lavoura, porque eles eram contados por carne inútil, eram pária, não tinha muito valor na sociedade. Olha que coisa cruel. Imagine Jesus chegando com todo o seu amor, com toda a sua grandeza moral e espiritual, numa sociedade desse patamar evolutivo. Bem, dentro da visão espírita, nós temos na questão 795 do Livro dos Espíritos, a questão que traz a seguinte pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Aí os espíritos respondem a Kardec: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si beneficiarem. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão se sendo feitas para todos e se identificam com uma lei natural. Essa é a tendência, que haja uma maior percepção das necessidades humanas de forma em geral, e essa lei tende a sofrer mutações que sejam mais justas a todos, e dessa forma ela vai se igualando às leis naturais. O comentário que a gente tem aqui de Miramês é que a civilização, ela criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à reposição social que ela ocupe. Tende-se então que regular por direitos e deveres que a lei natural condena. Hoje o que é normal para a lei, hoje não, ainda hoje, mas principalmente nesses tempos, o que era bem natural para eles, sob o seu ponto de vista humano e limitado, perante as leis naturais, eram inaceitáveis. Então a tendência é que, à medida que as civilizações evoluam, essas leis se tornem mais justas. Esse é o comentário de Miramês. Mas era um povo bem difícil. E mesmo dentro dessa circunstância, eles já tinham melhorado muito, porque na época de Moisés, eles eram muito piores. Quanto aos governantes, continuando contextualizando esse mundo em que Jesus encarnou, quaisquer tirano desfrutava o direito de reduzir seus governados à mais completa penúria, sem ser incomodado por ninguém. Ou seja, o que fosse da vontade do governador, impor de sofrimento, de dor, de desvalorização aquelas pessoas daquela comunidade a qual ele governava, tudo lhe era permitido sem que ele fosse incomodado por ninguém. Ninguém sequer tinha autoridade para questionar o que era imposto por esses governantes. Feras devoravam homens vivos em espetáculos que divertiam o público sob aplausos e entusiasmos. A gente sabe que os cristãos, mesmo depois de Jesus, eles eram servidos aos leões em espetáculos públicos nos anfiteatros. Era um dos bárbaros espetáculos que existiam. E mesmo antes de Jesus, essa prática era totalmente normal. A gente vê na história que existiam os gladiadores, e esses gladiadores ou lutavam entre si, onde a luta só acabava depois que alguns morriam, ou lutavam contra feras, que quase sempre eles eram devorados.
por essas feras, sobre aplausos fervorosos da plateia que se deliciava com esse tipo de espetáculo. Hoje, aos nossos olhos, isso é fruto de uma pura barbárie, né? Os espetáculos em geral dessa época derramavam sangue humano como impositivo natural dos costumes, fazia parte da cultura daquela sociedade. Muitas dessas ações descritas conotam extremo atraso moral e espiritual desses povos. E todos esses costumes lhes eram totalmente natural. Ser questionado não era nem possível e nem concebível, porque era uma cultura que estava tão intrínseca naquela sociedade que para eles não tinham nada demais. Nada dessa prática era condenável pela moral daquelas pessoas. Obviamente que existiam pessoas mais evoluídas, mais adiantadas, mas eram bem poucas, pois esses costumes se enquadravam com o progresso moral que atendia à evolução daqueles seres humanos dali. Não era nada demais. Era o que a sua evolução moral concebia e aceitava. Mas em que estava atrelado esse tipo de comportamento? Bem, lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de progresso, onde os Espíritos nos trazem uma compreensão um pouco mais dilatada sobre isso, nós temos a questão de número 784, é uma questão muito reflexiva, muito forte. Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Isso Kardec perguntou há coisa de 150, 160 anos atrás, né? Mas, se tratando de progresso moral, a gente se remete a esse tempo de Jesus. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, quanto à sociedade, né? Em vez de avançar, caminha aos recuos. A gente sabe que a gente jamais regride. A gente pode não progredir, ficando assim estacionário, mas regredir jamais. Então a resposta dos espíritos é: enganaste. Isso é uma afirmação que o espírito traz para Kardec. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade das reformas. Olha a reflexão que os espíritos nos traz. É necessário que o mal chegue a tal ponto, a tal excesso, para que essa sociedade compreenda a necessidade de mudança, de reforma e de melhorias. Na questão 776, Kardec pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Essa pergunta é complexa, então vamos refletir bem na resposta. Não. Há o estado de natureza que se encontra determinada sociedade, o homem quanto à sociedade, e a lei natural não são idênticas, não são a mesma coisa. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei natural ela é imutável, tá? Já o estado natural do homem remete a um estado mais primitivo, e ele tende o quê? A evoluir, a progredir. Num comentário aqui, o Miramês nos diz: o estado de natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, que é mais ou menos o que a gente percebe nessa sociedade que Jesus voltou, o que ele veio a encontrar. E claro que Jesus veio com um objetivo, que é essa educação que ele trazia para esses povos, e que ele sabia como lidar com aquilo, porque aquele comportamento era completamente incompatível com os ensinamentos que ele estava trazendo. Então,
a infância da humanidade não é um estado perpétuo do homem. Ele tende a progredir, né? E à medida que ele vai se melhorando, ele vai alcançando a lei natural, que é uma lei de Deus, e ele vai evoluindo dentro da sua prática. É a fala de Miramês. O estado da natureza é o princípio, é o ponto de partida da civilização, ao passo que a lei natural compartilha firmemente com o progresso. Em todas as suas direções de crescimento espiritual, o estado de natureza é o abrir dos olhos da humanidade. Porém, esta, tendo de progredir, deixa o estado primitivo e avança, com alegria, em direção ao que lhe possa abrir a mente para a verdadeira felicidade. O homem não foi criado para viver sempre no estado de natureza. A beleza da vida se encontra no avanço, porque cada dia é um novo dia com novas luzes. O estado de natureza é, pois, o embrião que Deus abençoou, para que dali partisse o progresso por todos os lados, levando e fazendo vida dentro da luz compatível com o tamanho da alma. O Miramês chega a ser poético na sua explicação, né? Ele fala que esse estado de natureza é algo que é abençoado por Deus, porque existem etapas a se trilhar ao longo da nossa evolução e Deus, na sua santa sabedoria, ele entende, aceita e abençoa essas etapas. Na questão 779, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo, porque a gente desfruta da lei de sanção do livre-arbítrio, né? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam ao progresso dos mais atrasados em seu contato social. Foi exatamente o que aconteceu com a vinda de Jesus para o nosso planeta. A Emmanuel mesmo nos diz que o progresso é a força de Deus na intimidade das criaturas. Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais, por vontade de Deus. O homem algum pode ou tem o poder de entravar o progresso, pois ele é um gênio de 1000 possibilidades, que age em todas as direções da vida. A própria Terra, com o passar dos tempos, vai ficando cada vez mais purificada. O ar mais leve, as águas mais sutis, os animais, as plantas, as expressões mais adiantadas, e o homem é o que mais progride, o que mais assimila o progresso. Ninguém detém a marcha do progresso, porque o objetivo de todas as criaturas é chegar à perfeição. Nosso Miramês, ele é muito sucinto na descrição dessa resposta. Ficou um pouco grande, eu vou tentar resumir aqui. Qual foi então o papel do Evangelho para a educação desses espíritos? Eu me refiro ao Evangelho trazido por Jesus, com a sua pedagógica, com a sua temática, com a sua forma de ensinar. Então nós temos nas passagens do Evangelho lições que nos traz ações de Jesus como grande educador de almas. Ele veio educar almas. Inclusive os povos judeus, que eram, dentre toda essa sociedade, um único povo monoteísta, que se achava quites com os deveres divinos, mas que estavam sujeitos, assim como todo o resto, à infância moral, de acordo com o progresso da sociedade naquele período. O Evangelho de Jesus nos traz ensinamentos sobre a lei de Deus, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, entre esses povos que eram desprovidos desse sentimento e dessas virtudes, os livros dos Espíritos nos descrevem na lei de progresso
que é o contato com espíritos mais evoluídos, que possibilita esse progresso. E quem melhor do que o próprio mestre, o governador do planeta, para vir servir e dar exemplo e nos auxiliar nesse progresso? Jesus nos traz, então, dentro de toda a sua pregação, ele nos traz as as bem-aventuranças. Em um discurso épico, ele faz um resumo de toda a moral cristã, que muito bem elaborado. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, tá forte aqui, eu tô achando maravilhoso, adoro. Então vocês ouvem um ruídozinho, é o barulho da chuva. Onde Jesus combate todo comportamento relacionado ao orgulho e ao egoísmo, enaltecendo a humildade e a caridade, que é o que caracteriza o homem de bem, que contrastava com a personalidade do homem que vivia nesse tempo. E podemos dizer do homem que vive ainda hoje, muito dessas características relacionadas ao egoísmo e a vaidade, ao orgulho, ainda está relacionado intimamente ao homem que vive ainda nos nossos dias, né? Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, que eu não tenho certeza se é o Espírito de verdade, que diz o seguinte: oh meu Deus, será preciso... Ai gente, é tão forte esse texto, chega a ser emocionante. Está escrito assim, olha: será preciso que o Cristo volte uma segunda vez para a terra para ensinar aos homens as suas leis que eles se esqueceram? Terá que de novo expulsar dos templos os vendilhões que profanam a tua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegariam a Jesus como já fizeram uma vez, caso Deus os concedesse essa graça? Chamaria a ele de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus, e é bem possível que o fizesse percorrer novamente o caminho do Gólgota. Gente, essa reflexão toca tão profundamente nos nossos corações, que eu tinha dito, né, que ainda hoje nós somos dotados dessas características que as bem-aventuranças de Jesus veio combater. E aí vem lá no capítulo 7 o Espírito e solta essa fala tão sentida, tão reflexiva, né? No capítulo 8, já tratando das bem-aventuranças, Jesus ensinou sobre a pureza do coração e sobre o pecado por pensamento. Porque muitas vezes creiamos que quando a gente pensa algo, desde que nós não o praticamos, está tudo bem. Está lá no Evangelho de Jesus que a nossa pureza está no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, não nos nossos atos. Esses ensinamentos tiravam as máscaras dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, que vestiam a veste de boa moral e usavam máscaras dos costumes da época para vituperar os ensinamentos de Deus. Foi uma forma única de evangelizar, sobretudo pelo exemplo sobre o reino de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, e principalmente sobre a vida eterna. Porque na época de Moisés, toda vez que se prometia algo de bom como recompensa, era o quê? Era a terra prometida. Era terra porque tudo que eles almejavam era encontrar a terra prometida. Já no tempo de Jesus, Jesus já ofereceu um panorama diferenciado.
porque eles já tinham um pouco mais de maturidade de entender que a nossa vida real não era aqui, mas sim no plano espiritual. Era isso que ele incutia nos corações daquelas pessoas, mas essa possibilidade tinha um preço, que eles deviam se reformar intimamente. No capítulo 9, Jesus combate as injúrias e a violência, traz a afabilidade e a doçura como marcas determinantes ao verdadeiro cristão, pois diante do comportamento abusivo daquela sociedade e diante dos mais fracos, como descrito nas leis que se aceitavam naquele tempo, Jesus usou uma alegoria forte e explícita para se fazer compreender pelos povos de maneira direta e objetiva. Quando ele disse: aquele que disser raca ao seu irmão, ele será condenado ao fogo do inferno. Jesus, eu diria assim, num termo bem popular, ele pegou pesado, mas era preciso, porque eles maltratavam muitas pessoas, eles humilhavam muito os menores, e toda vez que ele ia dar um exemplo de boa ação, ele falava: quando você fizer isso ao pequenino, é a mim mesmo que estás fazendo. Ele estava se referindo a esses povos desprezados, maltratados, esquecidos pelo homem e pela sociedade, que eram os mais magoados, os mais afetados por essa sociedade tão cruel. Jesus nos fala ainda sobre, no capítulo 9, ele nos fala ainda sobre a paciência, sobre a obediência, a resignação, e fala também sobre a cólera. A cólera era um imperativo que fazia parte da personalidade do homem na terra nesse período. Eles eram altamente coléricos e faziam sofrer quase sempre os pequeninos da terra. Então Jesus condena a cólera e quaisquer comportamento que seja contrária à lei de amor, de caridade, da doçura, da afabilidade, de você tratar o outro com carinho, né? No capítulo 10, ele nos ensina sobre a grandeza da misericórdia. A misericórdia era um sentimento muito raro, muito pouco visto. Então ele enaltecia muito a misericórdia, trazendo à tona como era grandioso o indivíduo que tinha condição de ser misericordioso. E a misericórdia foi uma das personalidades que tanto representava Jesus. Ele era muito misericordioso com todos. Ele ensinou sobre o perdão e a sua grandeza, a sua importância para a ascensão espiritual do ser. Aí a gente relembra aquela passagem lá que o Pedro fala: Senhor, quantas vezes eu poderei perdoar ao meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes. Aquilo para eles era incrivelmente unânime. Perdoar 7 vezes era o cúmulo da bondade humana para eles naquela época. Aí que Jesus respondeu: não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, dizendo: não tem limite para o perdão. E isso para eles era coisa assim de outro mundo, né? Eles não concebiam. O perdão era algo que expressava fraqueza para eles. Eles não aceitavam de forma alguma. Jesus prega também no capítulo 10 sobre a generosidade e a grandeza da indulgência. A indulgência é a cereja do bolo, porque você perdoar já é algo sublime. Agora, você ser indulgente era você não se deixar afetar pelos erros alheios. E isso para nós é muito complicado, porque nós somos muito melindrosos. Eu já não falo daquele povo, não, eu falo de nós aqui hoje, né? Nós somos muito melindrosos, tudo nos afeta, tudo nos constrange. Aí já não é o problema do outro, já é o problema conosco. O problema, o erro, o que precisa ser refletido não é a ação do outro, mas a nossa própria ação. Nós devemos trabalhar a indulgência
como objetivo de cada dia, que é uma virtude bem difícil de praticar, muito mesmo, do irmão. Eu lembro, teve uma situação, foi muito, muito interessante. Eu não tenho muitos dotes, né? E do meu ponto fraco é a cozinha, eu não sou muito boa na cozinha. Então a gente participava de um festival de tortas e eu me prontifiquei a doar um empadão que eu mesmo quis fazer. Aí a amiga que estava cortando as tortas lá na hora, a gente estava com a parte dos empadões, estava entregando só empadão. Aí na hora que ela foi cortar o meu, ela percebeu que estava um pouco duro. Aí ela falou assim, nossa, que empadão duro, quem fez? Aí eu falei assim, foi eu. Aí ela, nossa, tá um pouco duro. Mas graças a Deus vendeu rapidinho, vendeu tudo, acabava tudo rapidinho, era uma coisa de louco, esses festivais aqui. Aí depois eu falei assim, não foi eu,